hoje eu vou falar um pouco sobre o que deve ser feito para conseguirmos a promoção de junho para pleno. Pode parecer até algo impossível, às vezes, quando você é júnior, você conseguir sua promoção para pleno. Mas não, eu vou explicar aqui o que você pode fazer para ajudar nesse processo. Ser um processo tranquilo, né? E também quando você ser promovido, você também não sentir muito baque do cargo, né? De júnior para pleno. Então, vou dar aqui minha opinião o que você pode fazer para ter um processo mais leve e conseguir sua promoção. Primeiro ponto, bem importante, é ter paciência. Então, você entender que cada pessoa tem seu processo, não é porque tal pessoa conseguiu sua promoção de junho para pleno em 1 ano ou 2 anos, não significa que seu tempo também vai ser o mesmo. Você pode demorar, sei lá, 4, 5 anos para ser promovido de junho para pleno e também está tudo bem, tá? Cada pessoa tem seu processo, cada pessoa tem a sua régua, então tenha paciência. Se o seu processo for um pouco mais longo que a outra pessoa, não tem problema, tá? Então, o primeiro ponto bem importante é ter paciência. Ter paciência, ver o que é que você precisa fazer para conseguir sua promoção e não ligue muito, não fique muito preso com questão de tempo. Porque ter experiência também é um requisito para você conseguir sua promoção de junho para pleno. Então, tenha experiência, consiga recolher experiências ao longo desse processo para que você tenha essa promoção de junho para pleno. Então, ter paciência é o primeiro ponto. Segundo ponto, domínio de um assunto ou domínio de uma regra de negócio. Abrace uma regra de negócio, seja dono de uma regra de negócio, seja dono de um assunto, porque quando você é dono de um assunto, apenas de um assunto, quando você é júnior, você consegue ir melhor nesse assunto. Então você vai desenvolver melhor, você vai testar melhor, você vai ter domínio naquilo. Então as pessoas vão começar, pessoas plenos ou sênios, vão começar a ir atrás de você para entender um pouco mais daquele assunto. Elas vão saber que você domina aquele assunto, mesmo você sendo júnior. E quando você foca só em um assunto, você diminui a margem de não saber outros assuntos. O que é que eu quero falar? Quando você sabe apenas um assunto, é a maior probabilidade de você dominar aquele assunto e ser um referencial daquele assunto. Não diria um referencial técnico, porque você é um júnior, mas você é um referencial daquele assunto. Então as pessoas vão começar a ir atrás de você para entender mais aquele assunto quando elas tiverem task daquele assunto. E isso faz chamar atenção, entendeu? Tal assunto, quem domina é fulano. Então, será que esse fulano realmente é júnior, já que ele domina um assunto por completo? Então isso meio que ajuda você a chamar mais atenção, entendeu? Então faz que você seja uma referência ali da equipe, do time. E para o júnior isso é muito bom, porque isso dá visibilidade. Então a dica que eu dou é você dominar um assunto, independente qual seja, mas você ter domínio daquilo. E não sair de forma emocionada pegando vários assuntos. Obviamente tem situações que você vai pegar um assunto diferente, outra regra de negócio, mas se você tiver a opção, tente ser especialista em um assunto, só em uma regra de negócio. Eu não estou falando nem tecnicamente, eu estou falando em regra de negócio, entender um processo, entender um assunto, seja especialista naquele assunto. E também tem a limitação do júnior, né? O júnior ele não vai dominar vários assuntos. Então, porque é um júnior, faz parte, tem pouca experiência. Então, quando ele tenta dominar vários assuntos, ele não vai dominar nenhum. Então, isso vai dificultar a sua promoção no futuro para pleno. Terceiro ponto, não tenha vergonha de pedir ajuda. Cara, faz parte do júnior ter dúvidas em algumas coisas, principalmente técnicas, né? E não ter vergonha de você pedir ajuda quando precisa é um ponto muito importante, porque faz você aprender mais rápido. Então, se você passa um dia naquele problema, tranquilo. Só que se você começa a tentar resolver aquilo sozinho, passa 2, passa 3, passa 4 dias, isso começa a impactar a rapidez do processo. Você começa a ter dificuldade, você começa a ficar desanimado, você começa a pensar que não é capaz, sendo que você poderia chamar ali um sênior e falar, ó, tô tendo essa dúvida aqui, você poderia me ajudar? E, consequentemente, você ia resolver o problema mais rápido, você ia aprender porque o sênior ia ajudar você e você ia ver ali como é que ele ia fazendo. Então, você ia aprender com ele como resolver aquele problema e quando você tivesse o mesmo problema, um problema similar futuramente, você já sabia a solução. Lembro que o que me fez aprender muito a debugar foi pedir ajuda. Então, quando eu tinha muito problema assim de resolver bug, pedir ajuda para as pessoas mais sênios. O sênior ia debugando, né? Compartilhava a tela, ia debugando. E eu ia vendo ali como era a linha de raciocínio dele. Onde é que ele está debugando, o que ele está debugando, como ele debuga ali na ideia de uma forma mais eficaz. E isso eu ia gravando na minha mente, eu ia anotando. Porque futuramente, quando eu precisasse debugar um problema de novo, eu já sabia como debugar bem direitinho, entendeu? Então, não tenha vergonha de pedir ajuda. Sempre que necessário, peça ajuda, porque você vai aprender bem mais rápido. Quarto ponto, talvez polêmico, mas para mim faz total sentido, que seria treinar o algoritmo. Então, para mim, um júnior ele tem que saber o algoritmo.
Todo programador, se você é programador, você tem que saber algoritmo mesmo nessa área de IA. Então, treine algoritmo, principalmente os básicos ali, para você saber como o algoritmo funciona, né? Como a lógica de programação funciona. Então, pega ali uma linguagem de programação que você prefere e treine algoritmo. Porque o algoritmo, eu sei que nessa área de IA, a IA basicamente está programando pela gente, né? A gente não programa mais. Mas o algoritmo é importante para você aprender a raciocinar melhor. Então, pensa que o algoritmo, ele exercita a sua mente. Principalmente como programador, é importante a sua mente sempre estar exercitando para você entender melhor as regras de negócio, para você entender melhor as resoluções de problema. Então, o algoritmo, de certa forma, ele treina a sua mente. É como se fosse uma musculação para sua mente. Então, mesmo que hoje temos a IA para gerar código, eu acho importante também você estudar um pouco de LeetCode, para você treinar o algoritmo e a sua mente sempre estar exercitada e você melhorar a sua forma de raciocinar. E por fim, quinto ponto, considerando que você já faz esses 4 pontos aqui de maneira tranquila, ok, você vem para o quinto ponto, que é fazer o que um dev pleno já faz. Se a gente vir aqui no Google e botar atribuições de um dev pleno, temos aqui, ó, autonomia técnica para projetar, codificar, testar e entregar soluções médias e alta complexidade com pouca supervisão. Então, o que você vai fazer? Vai fazer justamente isso. Ao invés de você ter domínio de um assunto, você já tem um domínio de um assunto, beleza, já tenho um domínio desse assunto, vou ter domínio de 2 assuntos, tá? Então, já vou aumentar ali meu leque de assuntos. Já consigo resolver os problemas que eu tinha dificuldade de pedir ajuda antigamente, agora eu já consigo resolver só. Então, justamente, o que um dev pleno já faz. Entendeu? Então, basicamente, você vai pegar ali um dev pleno do seu time ou de qualquer outro time e você vai ver o que é que ele faz, como é que ele trabalha. E vai tentar, de certa forma, meio que se espelhar. Porque é natural que você só seja promovido para dev pleno quando você já tem atribuições de dev pleno. Então, como você já faz coisas de dev pleno. Naturalmente, é assim que as empresas funcionam. Geralmente, a maioria funciona desse jeito. Ela não vai lhe promover de junho para pleno, sendo que você tem atribuições de junho ainda. Na verdade, ela só vai lhe promover para dev pleno quando você já ter atribuições de dev pleno no time. Uma coisa importante é cargo, principalmente na nossa área de desenvolvedor, depende muito de empresa para empresa. Então, às vezes, você é dev júnior numa empresa, só que se você for para uma empresa menor, você vai ser dev pleno. Às vezes, você é dev pleno numa empresa pequena, se você vai para uma empresa maior, você é dev júnior. Cargo não descreve as suas capacidades, não descreve as suas capacidades técnicas, é apenas um cargo. Então, fique bem tranquilo com o processo que as coisas vão se desenrolar para acontecer. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria fazer. Deixa a sua opinião aí no comentário, se ficou faltando algum ponto. E é isso. Valeu!